Máquina de lavar Electrolux modelo antiga, no caso LE08, poderia também ser a Top 8, porque a linha de raciocínio que nós vamos fazer é para realmente descobrir defeitos. Se você tem uma lavadora desse tipo e está precisando pegar aqui uma dica importante, assista aí, que o vídeo de hoje tem teoria e tem vídeo prático também, tá? Com dica aí da boa, então não perca. Pessoal, Sérgio aqui da TV Mac falando. E hoje não vou fazer um vídeo aqui porque um rapaz, ele estava com essa LE08 com defeito, só que ele falou que já estava arrancando todos os cabelos da cabeça, estava ficando careca, porque ele já viu de tudo, não estava resolvendo. Ele resolveu consultar os universitários, mas ele não conseguiu achar universitário para consultar e acabou sobrando para mim. E achei interessante, e o que eu vou falar aqui para vocês, eu tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento. Ok, pessoal? Então não esqueçam de deixar comentários caso vocês queiram fazer dar alguma dica ou comentar algum caso que vocês já tenham pego aí no dia a dia de vocês dessa lavadora antigona, tá bom? Ah, Sérgio, você vai falar dessa lavadora antiga? Gente, quem lida com manutenção de lavadora, de vez em quando esbarra com uma senhorinha dessa de idade aí, ok? Vamos lá, pessoal, então é o seguinte. Um rapaz, o nome dele é Wagner, ele pegou essa lavadora de um cliente, que o cliente reclamava, eu até coloquei aqui no papel, eu ressaltei aqui, eu vou até aumentar aqui no meu PDF, aqui, timer não, ó, timer gira, ou seja, essa máquina de lavar, ela tem o botãozinho aqui do timer, esse botão do timer, quando ele inicia o processo, você puxa o timer, né, puxa assim para fora, sobe ele um pouquinho, gira, ele vai começar o processo. Só quando ele faz isso, ele diz que a máquina entra água. Olha só, pessoal. Olha, a máquina entra água. Vamos lá aqui, ó. A ficha corrida. Timer gira. O botão gira. Não agita e nem centrifuga. O defeito que o cliente reclamou. Não está agitando, está centrifugando. Mas ele verificou que ela entra água, para no nível. Aí não entra na agitação. Joga água fora, mas não entra na centrifugação. Então nós temos aí dois defeitos, não agita e não centrifuga, ok? Provavelmente um defeito talvez tenha está relacionado com o outro. Então tá aí essa máquina aqui, esse painelzinho bem antiguinho, essa aqui é L08, mas também a Top 8, é tudo aí irmã da mesma família. Ele mandou a etiqueta lá da máquina de lavar, né? Mostrando aí o modelo. E o códigozinho aqui, isso aqui é bom para você também saber do timer. Enfim, esse problema aí. Ele mandou umas fotos também, lá do conector, né, do timer. Essa máquina não tem placa eletrônica, existem alguns modelos dessas lavadoras antigas que tem timer. E tem a placa eletrônica que controla aí principalmente a rotação do motor, mas essa aí não, é só timer mesmo, né? Um problema dessas máquinas antigas, gente, é que elas têm tantas versões de time, botei duas aqui, né? Mas é tantas versões de time, né, que você chega até chorar. Bem, esse eu peguei dois aqui, do modelos da Bitron, né? Esse aqui é Bitron, esse aqui é Eaton, né? Então vocês podem ver, o pessoal fala assim, Sérgio, por que você não ensina a gente a entender aquele mapa de endereçamento dos timers? Mapa que vem nos manuais. Gente, eu nunca utilizei aquilo ali. Eu vou explicar porque nós vamos resolver esse problema dessa máquina de lavar sem precisar nem ter usar aquela carta de tempo, né? Da lavadora. Não vou dizer que um dia eu não venha precisar usar, de repente eu venho, né? Mas até o momento eu não vejo necessidade. Se alguém aí já utilizou, deixe aí nos comentários como é que foi a experiência de vocês. Então vamos lá. Defeito, ela entra água, para no nível, não agita, joga água para fora, mas não centrifuga. E agora, o que pode ser? Bem, eu aqui eu peguei uma visão geral, a gente vai vendo parte por parte aqui, para a gente chegar aí a uma conclusão. De cara aqui, pessoal, a gente entende o seguinte. Eu fazer para a gente fazer um apanhado geral dessa máquina de lavar, nós temos aqui motor, nós temos válvula de entrada de água, pressostato, eletrobomba, trava da tampa, né? Basicamente isso. E o timer, que é a peça lá que você vai girar, o timer, né? Não tem mais nada. Então, se ela não lava e não centrifuga, vamos sair. Não é mais fácil a gente começar a descartar peça
do que ficar testando coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque uma coisa que eu quero que vocês tenham conhecimento é o seguinte, porque eu vejo isso na prática, tá? Não estaria comentando aqui se eu não observasse isso. A pessoa, normalmente quando é quem é inexperiente, pega uma máquina, não tá agitando, aí começa a ver isso, vê peças que não tem nada a ver com o problema da lavadora. Nesse caso aqui, entenda o seguinte, aqui ó, entra água, olha o que eu escrevi aqui, deixa eu abrir aqui meu botão, o coisinha aqui de fazer risco na tela, ó. Entra água, se entra água, o que eu posso já descartar, gente? Descartar a chave da tampa. Nós vamos ver aqui depois, rapidinho aqui nesse desenho, mas a chave da tampa está descartada. Por que a chave da tampa está descartada? Gente, vê se vocês concordam comigo. Chave da tampa não é para deixar passar tensão para a máquina ou não? Se você está com a tampa levantada de qualquer lavadora, ela não vai entrar em funcionamento. Né? Ela não vai fazer nada, simplesmente a máquina não faz nada com a tampa levantada. Então, a chave da tampa, sensor da tampa, né? Ele não deixa a máquina sem fazer nada. Então, mas se está entrando água, gente, então eu já vou descartar a chave da tampa, porque se a chave tivesse com defeito não entraria nem água, não ia fazer nada. Correto? Entenderam até aí? Então, isso aqui não é só para essa lavadora, tá, gente? Qualquer lavadora, se não faz, se ela está fazendo uma função, seja lá qual for, não entra água, não agita, não centrifuga, mas joga água para fora. Então, descarta a chave da tampa. Beleza? Então já descartamos aí nessa lavadora a chave da tampa porque ela está entrando água. Segundo, entra água e para no nível. A gente já pode descartar o pressostato. Nós vamos ver até o porquê que a gente vai descartar o pressostato. Mas de cara, entrou água, parou no nível, o pressostato está fora. Não é o problema. E claro, jogou água. Isso aqui é só por colocar. Se ela jogou água para fora, a eletrobomba também está boa, né? Eletrobomba aí de drenagem. Vamos agora pegar um apanhadão aqui, geral. Então aqui nós temos o esquemático, né? Dessa máquina de lavar. Eu fiz aqui alguns desenhos, né? Então vamos fazer uma análise aí. Bem, primeira coisa, se não agita e não centrifuga, eu perguntei, e isso eu pergunto também até no grupo que eu tenho da Tempermac. O motor faz barulho ou não? Isso é muito importante, saber se o motor da máquina faz barulho ou não. Se ele simplesmente está parado, mudo, ou seja, o motor fala, ele está mudo, paradinho, não emite nenhum ruído sequer. Ou ele está, como a gente fala aqui no nosso dia a dia, ele está roncando, né? E está lá, bom, ou então, tá assim. Normalmente é assim, pessoal, assim, ó, Então fica assim, fica roncando. Ou ele não está fazendo nenhum barulho, ou ele está roncando. Vamos entender isso aqui. Isso aqui, mais uma vez, serve para todas as lavadoras. Eu estou passando dicas aqui, gente, que se vocês forem espertos aí, vocês vão ficar bom, inclusive até para achar problema de outras lavadoras. Por quê? Às vezes eu vejo gente que o motor não faz barulho nenhum e vai lá para testar o motor. Será que as bobinas do motor tá boa? Gente, para. Na prática não é assim que funciona. Por quê? O motor, ele tem um jogo de bobina para principal e tem um jogo de bobina para o motor auxiliar, para ele auxiliar para a partida do motor. No caso da lavadora, é um jogo de bobina para girar no sentido horário, um jogo de bobina para girar no sentido anti-horário. Quando um jogo desse tá, quando umas vezes o motor entra em curto, muito difícil entrar em curto os dois jogos de bobina. Ou no caso desse motor aqui, esse motor aqui tem o motor, a bobina principal e auxiliar. Ok? Não é no motor sentido horário ou anti-horário, mas também serviria para a mesma coisa. Gente, vamos supor aqui que o motor principal aqui, a bobina entrou em curto. A bobina auxiliar ia tentar partir, mas esse motor ia dar problema. Ou se esse motor tivesse horário ou anti-horário. Se uma bobina tiver com problema em curto, a máquina vai ficar lá, ou trancado mecanicamente, né? Porque o eixo trancou, normalmente tranca por causa de vazamento de água. Trancou ali, ficou preso, o eixo não gira por nada e o motor vai ficar roncando. Ou a bobina entrou em curto, né? Lambeu lá a bobina e o motor não vai conseguir partir, vai ficar roncando também. Se o motor está roncando é porque está chegando tensão em cima dele. Aí sim, vale a pena. Você chega lá, medir
a resistência da bobina, entre a bobina e a carcaça, girar o eixo com a mão para você ver se ele está solto. Aí você vai fazer um teste no motor. Porém, se o motor não fizer nada, ele não agita, porque quando você põe a máquina para agitar, não no caso dessa aqui, mas no caso que ela gira no sentido horário ou anti-horário, se ela não agita, beleza, não faz barulho nenhum, nada, então dificilmente é algum problema no motor. Pode ser um chicote de fio, alguma coisa, mas dificilmente é problema no motor, né? Então vamos lá, agora vamos voltar ao caso aqui. Ele diz, ela não agita, ela não centrifuga. E eu perguntei, o motor tá paradinho da Silva, não faz nenhum tipo de barulho, zero barulho. Então, descarta motor. Repetindo, se o motor tivesse com algum problema, né, ele ia estar roncando. Ou o conector do motor com problema. Olha aqui a foto que eu coloquei aqui do conector do motor. Vou até ampliar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, é carbonização. Esse conector aqui, né, ele pega no chicote de fio com o conector do motor. Carbonizou, o motor vai roncar e não vai funcionar. Isso aqui poderia ser essa carbonização, como poderia ser a própria bobina do motor com defeito. Né? No caso aqui, o defeito de uma máquina é o conector. Não estou dizendo que é o defeito aqui dessa máquina não, tá, gente? Isso aqui é só para vocês entenderem, porque a gente está aqui numa aula para entender. Então, tá roncando. No caso aqui, ele disse que não tá roncando. Se não tá roncando, a gente descarta motor. Beleza? Vamos lá. O que a gente pode descartar? A válvula de entrada de água estava funcionando, a gente descarta. Pressostato, né? Pressostato. Eu botei aqui os defeitos, tá bom, gente? Defeito, não entra água ou entra água direto, vai transbordar. Se ela tiver travada, aberta, vai entrar água e não vai parar, vai transbordar. Ela vai entrar até na agitação, mas vai agitar com ela transbordando. Ou não entra nada, ela tá com a bobina queimada, né? Ou trancada mecanicamente, travou, esquentou demais e prendeu o pino, não sobe por nada e não passa água. Então, os defeitos dela é não entra água ou entra água direto e vai transbordar. E não é o caso desse defeito aqui, tá? Pressostato. Qual o problema que o pressostato pode apresentar no caso desse defeito? Não agita, ela pode não agitar, vai transbordar, a água vai chegar, vai começar a entrar, ela não vai parar no nível, vai transbordar e ela não entra na agitação. Já notou que existe uma diferença entre transbordar de uma com outra? Se a válvula de entrada de água, isso vale para qualquer máquina, se a válvula de entrada de água estiver dando passagem direto, ela vai transbordar e vai agitar. Se o pressostato tiver com defeito, ele vai transbordar e não vai entrar na agitação. Ok? Eu falo aqui pressostato, não pode ser pressostato, mangueira do pressostato, câmara de ar entupida, enfim. Então o pressostato ele não vai agitar ou não vai centrifugar. Ok? Então não está descartado o problema dessa máquina, porque ela não faz as duas coisas. Dificilmente o pressostato vai ser responsável por isso. Ó. Ela não centrifuga e ela não agita. Pode ser o pressostato no caso dessa máquina antiga, tá, gente? Não estou falando de pressostato eletrônico aqui, tá? Pressostato linear, pressostato digital. Eu estou falando de pressostato mecânico aqui. Ok? Então o defeito ela não vai agitar ou ela não vai centrifugar. Ela não vai ser responsável pelos dois defeitos que está dando nessa lavadora. Tranquilo? Aqui eu até botei um desenho. Em repouso, sem pressão, ela dá o contato entre o pino que está com VI ao pino RO, né? Normalmente violeta, né? O rosa, roxo e aí o PR e o preto. Então, sem água, né? Sem pressão, ele dá contato entre esses dois terminais. E quando tem água no tanque, ele vai fechar o contato entre o VI e o PR, preto, né? Não é o fio, tá? Esse PR de preto aqui é o que está marcado no pressostato, aqui no corpo dele. Porque aqui no esquema, ele está como preto aqui, porém a cor aqui é outra. Tá como violeta aqui e às vezes é outra aqui, beleza? Isso aqui é no pressostato. A eletrobomba, a nossa amiga, querida amiga, que nos dá muito prazer de ganhar um caraminguado legal, que não joga água para fora. Normalmente o defeito dela é essa, não joga água para fora. Quando ela entra em curto, ela detona o triac de algumas placas mais modernas, né? O triac lá da placa, vai pro saco. Às vezes você pega uma eletrobomba dessa queimada, põe uma nova e ela começa a jogar água direto e você não entende nada porque o triac entrou em curto. Mas também não é o problema aqui dessa lavadora.
Pessoal, eu vou vir com um vídeo prático aqui, com dica, tá? Tô aqui só na teoria, eu sei que muito não gosta aqui porque é chato, alguns vão dizer que é chato, mas se vocês anotarem dica, quem tá iniciando, as dicas que eu dando aqui são preciosas, beleza, pessoal? Bem, então nós temos aí, agora nós temos aqui a trava, essa máquina ela é antiga pra caramba, é uma vovó, e ela tem trava da tampa. Vamos lá. Esse lado de cá da trava, onde tem esses dois pinos, o 2NA e 1C, ela representa os contatos da chave da tampa fechada, né? Fecha contato assim que a tampa está fechada. O defeito que ela dá, não faz nada. A máquina simplesmente não faz nada. Se essa chave, o interruptor estiver com defeito, a máquina não vai fazer nada ao quadrado, né? Beleza? E aqui é uma representação aqui do esquema dela. Significa que está com chave aberta, com a tampa aberta, e ela fecha o contato assim que a tampa está fechada. Do lado de cá, esse corpo aqui é a trava da tampa, porém ela tem a chave da tampa junto com a trava da tampa. Porque quando essa máquina ela jogar água para fora e entrar na centrifugação, com o processo de centrifugação, ela vai chegar a uma tensão aqui de 127 ou 220, dependendo do modelo de lavadora, né? De tensão da lavadora da sua região. Mas vamos supor, vai chegar entre o pino 3L e 1N, esses dois aqui. Vai chegar a tensão aqui, ele vai esquentar aqui, ó, o bimetálico vai entrar em ação. O bimetálico vai entrar em ação, bimetálico igual aquele de ferro de passar roupa, tá? Não é igualzinho, mas tô dizendo a ação dele, né? Física é igual. Aí ele vai fechar o contato entre o 3L e o 2C. Ok? Assim que chegar a tensão aqui, ele fecha o contato entre o 3L e o 2C. Sérgio, ativa aí a paradinha aqui para mostrar aqui com mais detalhes. Vamos lá, vamos ativar aqui. Então, assim que chegar a tensão aqui, que entrar no modo de centrifugação, 3L vai fazer isso aqui, vai juntar aqui. Conforme está no esquema aqui, ó. Juntou aqui. Assim que chegar a tensão aqui para o bimetálico. Ok? Bem, o que você pode fazer aqui no caso do teste? Defeito, não entra na centrifugação. Então, se a trava tiver com defeito, ela não vai entrar na centrifugação. Mas ela não vai interferir no defeito dessa lavadora, que também não agita. Se o cliente reclamar somente não centrifuga, aí tudo bem, né? Vamos dar uma olhada nela, mas não é o caso. Se a máquina não centrifuga e nem agita, para que eu vou perder meu tempo mexendo nisso? Nessa trava, nessa peça? Não tem lógica, tá? Bem, então, olha só, pessoal, o que nós vimos aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante aqui, ó. O vídeo prático vocês vão gostar pra caramba, que vai entrar aí logo em seguida. Então, vocês podem ver que tudo está levando a crer que este defeito é ou chicote de fio, como eu falei pro rapaz, que esse chicote de fio, há 40 anos nessa indústria vital, eu nunca peguei, porque pensa... Esse fio aqui é muito bom nessa lavadora, gente. É muito bom. Pensa num fio bom. Não é aquele fio fininho, que oxida, que dá... Cara, é um fio maravilhoso. Nunca peguei esse fio apodrecido, né? Nunca peguei. O que dá problema aí é zinabre, oxidação nos terminais e conectores. Isso dá e tem que verificar, né? Ok, pessoal? Vocês viram aqui no conector do motor, que deu ali carbonização? Então, zinabre, carbonização, vocês têm que ver nos conectores e nos terminais. Se tiver tudo ok, Sérgio, dei uma olhada no chicote de fio, porque às vezes rato come chicote de fio, tá? Rato adora comer. Se o chicote de fio está íntegro, se os conectores e os terminais estão legais, você fez ali uma revisão mecânica e essa máquina não agita e não centrifuga, tudo leva a crer nesse modelo específico que o timer está com defeito. Ok, pessoal? Timer com defeito. Bem, eu vou entrar agora, o vídeo vai rodar porque vai entrar a parte prática aqui, do qual vou dar uma dica aí boa para vocês na parte prática de como realmente detectar esse problema do timer. Uma lampidinha ali simplesinha, algo bem baratinho, sem nada de multímetro, osciloscópio, nada disso. Teste bem simples, vocês vão estar aí, porque eu tenho certeza, quem lida com manutenção, de vez em quando vai encontrar uma vovó dessa aí pela frente, e vai ter que fazer aí bonito pro cliente, né? Tentar resolver rápido, sem ficar perdendo tempo medindo aquilo que não tem nada a ver com o defeito da lavadora. Beleza, pessoal? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena a gente fazer, né? Aqui a gente já falou tudo, né? Deixa eu só fazer mais um adendo aqui. Pessoal, eu não falo aqui em vídeos de carta do tempo, por quê?
quando você consegue entender da estrutura de funcionamento de uma máquina de lavar, na hora que você vai fazer um teste, tu chega ali, papum, multímetro, uma lâmpada de teste, já indica que tá chegando tensão, mas não sai daqui, pô, acabou. É rápido assim, ok? Então, beleza. Sérgio, sem grandes delongas, roda o vídeo aí pro pessoal ver a parte prática. Pessoal, não esqueça de deixar um comentáriozinho aí, dá um like para ajudar e dar uma força, beleza? Roda o vídeo, seu Sérgio. Pessoal, olha só. Eu tô com um painel aqui de uma LE, né? Uma LE08. Aqui LE08A, né? O códigozinho dela aqui. Ela é um pouco diferente do que esse do rapaz que passou, porque essa daqui tem aquecimento, né? Autoaquecimento, a dele não tem. Vocês podem ter visto pelo vídeo que só tem o botão do nível de água e o timer aqui. Não tem adiar centrifugação, água quente, o botão liga e desliga aqui. Bem, mas isso não importa. O que eu quero passar aqui para vocês? Eu quero passar o seguinte. Pelo defeito que a gente está discutindo aqui, né? Ela não centrifuga e não agita. Vamos descartar primeiro aqui o que a gente pode... Ó, eu energizei aqui, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu entrei... Isso aqui é uma lâmpada em série que eu tenho, né? Eu ligo ela aqui. E eu vou movimentando ela... O timer aqui, deixa eu girar aqui com a mão. Deixa eu puxar aqui para ligar. Tem que puxar o timer para frente, né? Então, eu puxei para frente. Eu energizei na entrada AC. Isso aqui está na lâmpada em série, né? Ligou ali a válvula de entrada de água. E eu vou movimentando aqui. E essa lampidinha aqui está representando aqui o motor, né? No caso aqui o motor elétrico. Então vamos lá. O que pode causar o problema dela não centrifugar e não agitar ao mesmo tempo? Bem, nós vimos que, inclusive essa máquina ele falou que a válvula de entrada de água funciona sem nenhum problema. Eletrobomba funciona sem nenhum problema, mas ela não entra agitação e não entra na centrifugação. O que eu fiz aqui? Eu fiz aqui o seguinte, pessoal. Normalmente isso aqui costuma ser padrão, né? Pode ser que tenha alguma variação de um esquema para o outro. Aqui é o motor elétrico, correto, pessoal? 5 fios. O que eu fiz aqui? Eu peguei essa lampidinha aqui e coloquei ela entre o fio vermelho. Eu poderia botar entre o vermelho e o branco, o vermelho e o amarelo. Isso aqui, tá vendo? Ó? É um protetor térmico aqui dentro, né? Então, no caso aqui é a bobina principal do motor, isso aqui é auxiliar. Mas eu quero saber se está chegando tensão aqui, na hora que eu vou girando o timer, se vai mandar tensão para a bobina principal aqui. Porque se estiver mandando tensão aqui para a bobina principal, aí eu vou descartar o timer, que é o que a gente mais suspeita. Timer, vou descartar o chicote de fio, descartar o conector. Porque esse conector que eu estou aqui é o conector do motor. Aí eu peguei o fio branco e o fio vermelho. Coloquei uma lampidinha aqui no fio branco e vermelho, que seria a bobina principal do motor. Então, no caso do rapaz, se a máquina não está nem centrifugando, nem agitando, se for um defeito do timer e do pressostato, eu vou explicar o que o pressostato pode dar esse problema. Eu vou girar aqui no caso dessa máquina aqui. Estou girando. Vocês não estão vendo, mas acionou ali a válvula de entrada de água. Vou continuar girando. Eu não sei nem que posição que eu estou aqui, mas com certeza eu vou chegar num momento aqui que vai centrifugar. Estou girando aqui o timer. Ó, acendeu a lâmpada. Ou seja, o timer chegou no momento da centrifugação e está enviando tensão para o motor. O que não está acontecendo lá com o rapaz. Por quê? Se lá, no caso que ele falou, Sérgio, não está nem centrifugando e nem agitando. Se tivesse chegando tensão e o problema fosse no motor, esse motor ele ia roncar. Por quê? O motor tem dois jogos, tem os jogos de bobina, auxiliar e principal. É muito raro que tenha aberto o jogo de bobina principal ou do auxiliar, porque senão, se tivesse com uma bobina aberta, ou do auxiliar ou do principal, o motor ia roncar, ou seja, ele ia mandar tensão e o motor ia ficar bom. Mas ele falou que o motor está totalmente silencioso. Significa que não vai tensão nenhuma, não circula corrente no motor. A gente descarta agora. Se na hora que chegasse na centrifugar ou agitar, o motor roncasse, aí sim, a chance de ser um problema realmente do motor, mas não é o caso. Então o que eu fiz aqui?
eu fiz isso aqui. Eu peguei o fio vermelho com o fio branco, coloquei uma lampidinha aqui no conector que vai para o motor, fui girando o timer até achar, com certeza eu vou passar pelo momento da centrifugação e eu vi que a lâmpada acendeu. Tá, seu Sérgio, e se a lâmpada não acendesse? Bem, se a lâmpada não acendesse, eu teria que ver, primeiro, se o chicote está com algum problema. Agora vou ser sincero para vocês. Há 40 anos nessa indústria vital, esse chicote de fio para mim é o melhor que existe até hoje. Por isso que essa máquina ela é muito boa, robusta. Então esse chicote eu nunca peguei com problemas. Eu já peguei conector oxidado, né, com defeito. Certo? Então, mas se a lâmpada não acende quando eu chegar no momento aqui de centrifugação, o que eu tenho que ver? Primeiro, o chicote e os conectores, para ver se não tem oxidação. Depois eu vou ver o pressostato. Isso mesmo, pressostato. Por quê, pessoal? Sem água entre o fio aqui, ó, roxo, o lilás, né? E o fio vermelho, porque esse pressostato vai o fio roxo, o fio vermelho e o fio cinza. Ele tem que dar sem água passagem do roxo para o vermelho. Se esse pressostato tivesse um problema interno de contato, não fechasse o contato entre o roxo e o vermelho, se eu tirasse aqui, ó, ele ia acontecer isso aqui, não ia centrifugar, mas ia fazer, ó, não ia. Beleza, pessoal? Ah, Sérgio, mas ele não iria centrifugar. Esse roxo aqui eu vou mostrar para vocês no vídeo, né? Se é que não mostrei, porque eu estou fazendo vídeos separados, gente, dessa máquina aqui para passar dica aí para vocês. E às vezes eu falo, olha, você já viu? Já passei, porque às vezes eu posso estar cortando e editando e eu posso estar falando alguma coisa que eu ainda não falei e vou falar. Tá bom, gente? Então, se eu colocasse para centrifugar, no caso aqui para centrifugar, porque eu estou sem água, e essa lâmpada não acendesse, esquece a agitação, eu botei para centrifugar, ela não centrifugou. Eu teria que ver se está dando continuidade, vou desligar aqui, ó. Eu teria que tirar aqui, ó, fios roxo, e eu vou tirar aqui, eu vou te desconectar aqui, ó, o cinza. E o vermelho que está lá para baixo. O que eu vou fazer agora? Teste de continuidade. Teste de continuidade, ó. Pode ser com multímetro ou com um aparelhinho que faz teste de continuidade. Vou deixar nesse terminal que seria o fio roxo. E lá no terminal do pressostato que seria o fio vermelho. Ó. Tá pitando, ó. Tá dando continuidade. Então eu já descarto o pressostato. Se não tivesse dando continuidade, ia explicar o porquê que não estaria entrando a centrifugação. Mas aqui no caso, está dando continuidade. E se a lâmpada não acendesse, o suspeito aqui já seria o timer. Claro, isso verificando se o chicote de fio, conector, verificando tudo isso, né? Mas se o chicote está bom, os conectores estão bons, os terminais estão ok, o pressostato está ok, e não entra a centrifugação, então esse timer está com defeito. Beleza, pessoal? Vou ligar aqui, ó. Então não tem mistério nisso daqui. Eu estou girando aqui, sendo que essas máquinas, você tem que, muitas delas, você puxa, né, o knob ali, o botão do timer, e vai girando, para ele sair do ponto zero. Ó, vou girando aqui, vai chegar um momento que eu vou chegar na centrifugação. Ó, esse momento aqui está mandando tensão para o motor. Beleza. Entendeu, pessoal, como é que vocês podem estar fazendo aí um teste? Se chegar no caso aqui, esse defeito em exclusividade, essa máquina não está agitando e não está centrifugando, no caso dele as duas coisas. Como eu estou vendo aqui só a questão da centrifugação, que também não está acontecendo com ele, não está centrifugando, eu posso fazer esse teste aqui que eu vou chegar aí na conclusão. Correto, pessoal? Se eu pegar aqui, ó, botei uma mangueirinha aqui de pressostato, ó. Eu assoprei aqui, gente, ó. Ó, vou assoprar. Prendi. E, ó. E tem que achar um ponto aqui que eu passei. Ó. Isso aqui já seria para agitação. Ok? Seria para agitação. Tá, Sérgio, e se eu tirasse o fio roxo? Você tirou para centrifugar, olha. Ele continua, porque aí no caso seria o cinza com o vermelho. Ok, pessoal? Por que eu queria fazer isso aqui para vocês? Ó, eu assoprei e prendi o ar aqui, ó.
Se eu tiro se não tiver contato entre o roxo e o vermelho, não vai centrifugar, certo? E se na agitação tem que ter contato entre o cinza e o vermelho, o roxo, se eu tirar, tanto faz como tanto seja, não vai fazer diferença. Se eu soltar o ar aqui, ó, vou abrir aqui e vou soltar. Saiu, ok? Agora, por que eu quis mostrar isso aqui para falar com vocês? Agora que é um pulo aqui do gato. Vocês entenderam como eu fiz aqui para centrifugar e o teste para agitar. Qual é o pulo do gato? Gente, se eu pego uma máquina dessa que não agita e nem centrifuga, eu vou ver problema de pressostato? Não vou ver. Por quê? Se esse pressostato tivesse com defeito, ou ele ia estar com contato colado, ou ele ia estar com contato totalmente aberto. Ou seja, ou ele ia estar somente agitar, ou somente centrifugar. E no caso da máquina não faz as duas coisas. Então, eu descarto o pressostato. Se os conectores, fio, chicote de fio estiver tudo ok, o único responsável por essa máquina não centrifugar e não agitar é o timer. Ó, estou no modo aqui de centrifugação. Ó. Entrou a centrifugação. Se eu pegar a mangueirinha aqui e assoprar, ó, eu cortei a alimentação para centrifugar, agora eu vou achar um ponto aqui que seria da agitação. Aqui, ó. Aí aqui ela já estaria agitando. Né? Então, como a máquina do rapaz não faz nenhuma coisa nem outra, ele já viu o chicote de fio, disse que estava tudo ok, viu os terminaizinhos, viu que está tudo ok. Então, o timer está danificado. E claro, não vamos esquecer aqui, pessoal, por exemplo, essa máquina desse painel eu tenho ela aqui para fazer testes. Essa chave liga-desliga está com defeito, tá? Eu jampeei ali direto, porque, né? Agora, se a chave liga-desliga tivesse com defeito, ia apresentar esse problema? Não. Se a chave tivesse com defeito, não ia entrar a válvula de entrada de água como ele falou que estava entrando. Então eu descarto a chave liga-desliga. Ah, Sérgio, e se for a chave da tampa? Tem essa trava aqui. Então, esses dois terminais aqui de cima é a chave da tampa. Se a chave da tampa tivesse não fechando o contato, avisando que a tampa está fechada, poderia dar esse defeito? Também não, porque se a chave da tampa tivesse com defeito, a válvula de entrada de água também não funcionaria nada. Então, botão liga-desliga com defeito, chave da tampa com defeito, ou a chave liga-desliga do timer aqui com defeito, a máquina simplesmente não faria nada. Mas no caso dele, liga a válvula de entrada de água e liga a eletrobomba. Então a gente descarta o botão liga-desliga, que no caso dele nem tem. Descarta a chave da tampa, né, a chave da tampa que fica na trava, ok? E descarta aí o liga-desliga do timer aqui. Pessoal, assista esse vídeo aí de novo, faz essa anotação, porque você vai dizer assim, Sérgio, você tá brincando, olha essa lavadora aí. O negócio tá ruim do teu lado, né? Pra tá pegando isso, gente. Essa máquina aqui, volta e meia, quem lida, quem é técnico, sabe aí que tá nas quebradas aí na manutenção do dia a dia, né? Quando digo quebrada, é na manutenção aí, encarando mesmo as brabeiras que é isso aqui, tá, gente? Esses tanques de guerra aqui russo. O que acontece? Vai esbarrar com essas máquinas. Aí você não vai pegar? Claro que vai pegar, porque essas máquinas dão problema de pressostato. Essa aqui tá com problema liga-desliga, dá defeito nessa chave liga-desliga, né? Dá defeito em válvula de entrada de água. Ou seja, são pequenos probleminhas que você pode estar resolvendo aí para o cliente, ajudando o cliente, claro, botando aí um dinheirinho no bolso. Ok, pessoal? Então, não pensa porque essa máquina aqui é super antiga e eu adoro essa máquina aqui, que a gente não deve pegar. Se você é mecânico, cara, tem que pegar sim. Agora, Sérgio, peguei uma dessa que tem que fazer mecânica, tô fora. Aí tudo bem, se você não quiser fazer uma mecânica dessa, eu até entendo. Mas muitos dos problemas simples assim que dá para resolver, você pode estar encarando aí, resolvendo. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí desse vídeo. Se vocês tiverem interesse em adquirir o curso também de máquina de lavar, a gente está aí na promoção na Tempermac. O link está na descrição. Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.